Capítulo 20. Reviravolta do destino. Farda mexeu o ioiô na cadeira de couro, empurrando os ombros para trás, amovendendo a almofada firme que havia abaixo. Estalava o pescoço de um lado para o outro. O som resultante lhe proporcionava satisfação, mesmo que não aliviasse as dores que se instalaram em seus ossos. Aquilo havia nascido de muitas vidas de sangue e violência. Mesmo quando todo o resto lhe foi tirado, aquelas dores permaneceram. Uma lembrança de um tempo há muito passado. Desistindo de amolecer a almofada, sentou-se para frente, apoiando os cotovelos nos braços da cadeira. A couraça de aço era pesada e suas braçadeiras irritavam a pele dos braços. Estava farto delas e só queria tirá-las e jogá-las num canto, mas precisava causar uma boa impressão e, para isso, precisava suportar um pouco de desconforto. Sua mão direita instintivamente caiu no bolso da calça. Seu dedo traçou o contorno da moeda que estava lá dentro. Já fazia alguns dias desde a comoção nas ruas da vila. Se dependesse dele, a situação teria sido tratada de forma diferente, mas era responsabilidade de Rendal, e ele era impulsivo. Supunha que a impetuosidade fosse uma característica comum entre os inquisidores. Ela ensinava as pessoas a darem a informação certa na primeira vez, porque, de outra forma, talvez não tivessem chance. Cada método tinha seu lugar. Ainda assim, o pai do menino não precisava morrer, nem sua mãe. Farda não considerava honroso usar fios de ar para segurar um homem desarmado e cravar uma espada em seu peito. Mas Rendal não era Farda, e honra não é eficiente, como Rendal havia dito tão eloquentemente. Farda estava longe de ser inocente. Ele fizera coisas que fariam seu eu mais jovem cuspir na própria sepultura, mas eram coisas que precisavam ser feitas. Ele aprenderá isso com o tempo. Havia coisas exigidas pelo destino, e ele era apenas um condutor. Ele pressionou firmemente a borda da moeda no bolso. Girou os pulsos em círculos, tentando aliviar a dor que se acumulava neles. Precisaria consultar um curandeiro em breve, ou isso poderia começar a se tornar um problema. Farda deixou escapar um suspiro suave enquanto se recostava na rígida cadeira de couro. O crepitar da lareira ecoava em seus ouvidos. O cômodo era bastante agradável para o que era, não o que ele esperava de uma pequena vila no lado errado das terras queimadas. Embora o estalajadeiro estivesse mais do que hesitante em lhe ceder um quarto. Não que Farda o culpasse. Alguns aldeões foram mortos naquele dia. Não poderia ter sido evitado depois do desabafo de Rendal, mas os servos do Império não eram exatamente bem-vindos na clareira. Além disso, parecia que o filho do estalajadeiro havia partido no mesmo dia, junto com o menino, se os rumores fossem verdadeiros. Devia ser um dos dois que estavam com ele em Miltov. Poderia valer a pena investigar os dois, mas o menino era a prioridade. Aeson Virandran e Teren Eutris vieram em seu auxílio. Isso disse o suficiente a Farda. Ele estava curioso para descobrir o que tornava o menino tão especial a ponto de trazer aqueles dois para fora do esconderijo. Se tivesse algo a ver com o ovo que haviam descoberto no navio de Aeson, então as coisas estavam prestes a ficar muito mais interessantes. Uma batida firme na porta interrompeu os pensamentos de Farda. Entre! A porta se abriu com um rangido, e o soldado empurrou a cabeça para dentro do quarto, hesitante. Farda ouviu um grasnido em sua voz enquanto falava. Senhor. O garoto, ele está aqui conforme solicitado, senhor. Bem, então mande-o entrar, disse Farda, sem nem virar a cabeça, a impaciência evidente em seu tom. Era difícil se lembrar da última vez que dormira. A centelha só o sustentava por um tempo. E a magia do sangue deixava um gosto horrível em seus ossos. Mesmo sobre o tapete velho, os ouvidos atentos de Farda ouviam os passos do menino com clareza, como se ele caminhasse pelo piso de madeira de um templo vazio. Seu passo não diminuiu nem vacilou. Não havia cautela. Curioso. Farda vira soldados calejados pela batalha gaguejarem e tropeçarem nas palavras, sem falar nos pés, depois de ver o que ele era capaz de fazer. O uso da centelha não era comum nas terras do sul. O imperador se certificava disso, especialmente nessas aldeias isoladas. Ali, não passava de lenda. Mas, com o círculo dos Magi em Berona, os magos eram muito mais comuns em Loria e, mesmo assim, se você fosse esperto, sabia que era preciso ter cuidado ao se aproximar de um mago. Ou o menino era incrivelmente corajoso ou incrivelmente estúpido. Sem dizer uma palavra, ele passou pela cadeira de Farda, deixando-se cair desanimadamente na cadeira gêmea do outro lado da lareira. Ele tinha uma estrutura esguia, mas, pela maneira como se portava, Farda estava disposta a apostar que ela tinha um pouco mais de força do que aparentava. As feições do garoto eram ásperas e angulosas, com o nariz ligeiramente adunco.
Seu cabelo castanho claro estava penteado para trás, sobre a cabeça, com algum tipo de óleo. Seus olhos eram astutos. Farda acreditava que os olhos eram a medida da intenção de um homem. Ele não disse nada. Olhou nos olhos do garoto, sem piscar. Deixou-se afundar na cadeira, ignorando as queixas de suas costas enquanto lutavam contra a almofada dura. Houve silêncio enquanto eles se encaravam. Farda tamborilava os dedos impacientemente no braço da cadeira. Começava a achar que o garoto ia acabar ficando do lado da estupidez. Talvez precisasse de um incentivo. Levantando uma das mãos, Farda puxou fios de fogo e ar. A lareira irrompeu em chamas. Chamas alaranjadas e vermelhas se retorciam e se reviravam enquanto o fogo triplicava de tamanho, banhando o cômodo com uma luz alaranjada e intensa. O garoto quase pulou da cadeira, com medo brilhando em seus olhos. Ótimo! Talvez você não seja estúpido, afinal. O olhar do garoto oscilava entre Farda e a lareira crepitante. Farda saboreava um silêncio completamente diferente agora. Satisfeito, emitiu um som como se estivesse pigarreando. A intenção era clara. Os olhos do garoto estavam fixos em Farda. Farda podia ver o nó na garganta dele. Fritz, senhor. Fritz Netley, disse o garoto, remexendo-se ansiosamente na cadeira. Eu sou Farda Kirana, justiçar do Império Loriano, disse Farda. Ele inclinou-se para frente, com os cotovelos novamente apoiados nos braços da cadeira de couro. A julgar pela reação do garoto, ele não esperava as palavras que acabaram de sair da boca de Farda. O inquisidor Rendal disse que você foi útil para localizar a residência de Calenbrier, e que você poderia ser útil para rastreá-lo mais a fundo. A raiva tomou conta do rosto do garoto ao ouvir o nome. Isso poderia ser útil. Sim, disse Fritz. Senhor, acrescentou quase imediatamente. Ótimo! Ele está aprendendo. Kalen é um covarde mentiroso, e temos assuntos inacabados, disse Fritz. O desprezo queimava em seus olhos. Farda se remexeu na cadeira, estreitando os olhos. Bem, é bom saber que nossos desejos estão alinhados. Agora me mostre que você é útil. Como acha que devemos encontrá-lo? Farda manteve o olhar fixo no garoto, tomando cuidado para não desviá-lo. O garoto se remexeu na cadeira. Farda pensou ter visto o momento em que a ideia lhe ocorreu. Um sorriso sinistro se abriu em seu rosto. A irmã dele. Irmã, repetiu Farda, tentando disfarçar a surpresa na voz. Aquele doninha do Rendal lhe garantirá que havia interrogado os aldeões e que toda a família do garoto havia perecido naquele dia. Parecia que Rendal ou não era tão meticuloso quanto gostaria de acreditar, ou subestimou o desprezo dos aldeões pelo Império. De qualquer forma, era um acontecimento interessante. Rendal podia esperar, mas essa incompetência seria resolvida. Ele já merecia uma lição de respeito há muito tempo. Sim, senhor. A irmã dele, ela. Correm boatos de que ela deixou a clareira na noite anterior à sua chegada, senhor. Apesar do que possam ter pensado, o pequeno caso dela com Hatfornan era de conhecimento geral. É uma vila pequena. Pelo que ouvi, Hat tem família em Berona. Aposto a minha espinha dorsal que é para lá que eles estão indo. Farda tamborilou os dedos no braço da cadeira. E isso me ajuda. Como? O que me importa a irmã do menino? Bem, senhor, disse Fritz, ganhando confiança, se o senhor conseguir encontrá-la e capturá-la, deixe claro que ela enfrentará a forca se Kalen não se apresentar ao senhor. Simples, senhor. O garoto não é burro. E você tem certeza de que Berona é para onde ela iria, garoto? Sim, disse Fritz, assentindo. Para o norte, pelo menos, mas eu diria que é Berona. Farda mordeu o lábio inferior enquanto um plano se formava em sua mente. Há 2 portos em Ilhanara que vão para o norte. Giza e Faustide. Fritz conteve o riso. Giza! Aqueles malucos não tinham dinheiro para pagar uma passagem da Giza. Senhor. Mesmo assim, disse Farda, precisamos considerar todas as possibilidades. Enviarei homens para Giza e Faustide. Você irá com os homens para Faustide, visto que está tão pouco convencida sobre Giza. Entendido. A cabeça de Fritz se contorceu em confusão. Farda o interrompeu, jogando-lhe uma bolsa cheia de moedas. Isto é seu. A jornada até Faustide é longa, então use-a com sabedoria. Haverá mais se você a trouxer viva. O capitão Mormon está esperando por você no salão lá embaixo. Você se apresentará a ele e partirá ao amanhecer.
Os olhos do menino brilharam. Provavelmente era a maior quantidade de moedas que ele já tinha visto na vida. Farda deu-lhe alguns instantes para apreciar sua nova riqueza, depois ergueu as sobrancelhas e fez um sinal em direção à porta. O rapaz entendeu a mensagem. Enfiou a bolsa de moedas no bolso do casaco, como um moleque faminto faria com uma maçã. Levantou-se de um salto, alisou os vincos da camisa, endireitou as costas e ergueu o queixo. Senhor, obrigado, senhor. Farda sentiu brevemente e recostou-se na cadeira, voltando a atenção para o canto mais distante da sala. Quando o garoto se preparou para sair, Farda aproveitou a oportunidade. Frites, é? Sim, senhor. Se você entrar em meus aposentos como fez hoje, vou cortar sua língua e colocar fogo nela diante dos seus olhos. Farda esperou para ouvir o silêncio que sabia que se seguiria. Você ainda está aqui? A porta bateu, não de raiva, mas de pressa. Farda se permitiu um sorriso satisfeito e se levantou da cadeira. Ele tinha uma ideia do que Rendal via no garoto. Ele era rude, mas com um pouco de esforço, poderia ser moldado em um inquisidor razoavelmente decente. Era uma das poucas profissões que atendia a um temperamento explosivo e uma natureza sádica. O garoto se encaixaria perfeitamente. Farda soltou um suspiro de alívio enquanto puxava os fios de ar, tirou as braçadeiras e desabotoou a armadura, jogando-a sobre a capa, que jazia cuidadosamente dobrada no longo sofá no fundo do quarto. Sentou-se na cama, fechou os olhos e esvaziou os pulmões numa única tragada profunda. Seus dedos percorreram a moeda em seu bolso, um hábito que nunca o abandonaria. O que você está fazendo aqui? Farda suspirou, abrindo os olhos novamente. A luz da lareira havia diminuído, envolvendo o cômodo em sombras. Não está feliz em me ver, sibilou o desvanecido. Sentava-se em uma das cadeiras de couro perto da lareira, com sua capa leve pendurada nos braços de couro da cadeira. Apenas diga o que você veio dizer. As tropas que você solicitou chegaram, e o bloqueio foi estabelecido. Tem certeza de que Belduar é o destino deles? Havia um toque de irritação na voz do desvanecido. Não, disse Farda, levantando-se da cama. Ele conseguia ver o desvanecido com mais clareza agora. Seus dedos brancos como osso estavam agarrados ao braço da cadeira, e ele encarava as chamas crepitantes da lareira. A lareira deveria ter banhado o quarto com uma luz suave, mas, em vez disso, mal emitia um brilho. O desvanecido absorveu sua luz. Como sempre. Mas o navio em que os encontramos no mar era narvoniano. E Arthur Brine é o único que teria o tipo de ouro necessário para pagar por uma embarcação narvoniana. É a escolha inteligente. De qualquer forma, precisaremos de mais tropas no sul de agora em diante. Nós? Eu não sirvo ao seu imperador, rosnou o desvanecido. Não é. Você não acabou de me apresentar como um pequeno mensageiro. Farda não o viu se mover, mas num piscar de olhos, o Feide apareceu na sua frente. Seus olhos estavam no mesmo nível dos dele. Eu sirvo ao único Deus verdadeiro. Assim como seu mestre. Você faria bem em se lembrar disso. Eu deveria te ensinar a lembrar. Experimente. Eu vou arrancar você desse corpo. Você morreria primeiro. Eu acolheria a morte. Houve um silêncio enquanto os olhos cavernosos do Feide fitavam os de Farda. Não fale, sibilou antes de se afastar de Farda e se mover. Em direção à porta. Estou ansioso para ouvir seus gritos se fizer isso. Farda se jogou de volta na cama. Seu coração batia com uma batida lenta e metódica. Ele não mentia, ele acolheria a morte. Mas não era sua hora de morrer. Deitou-se de novo na cama, o dedo voltando a tocar a moeda no bolso. O destino é meu único mestre. Olhando para as planícies abertas de Ilianara, ela estava mais do que feliz por finalmente sair de Camilin. A cidade era linda, mas ela não conseguia escapar da sensação nauseante que ocupava o fundo de sua mente toda vez que pensava nos eventos da noite anterior. Estremeceu ao pensar no que poderia ter acontecido se aquele estranho não tivesse aparecido. Não suportava pensar nisso. Além disso, houve tumultos na cidade durante a noite também. Ela acordou, bem depois da meia-noite, com homens gritando e o som estridente de espadas colidindo umas com as outras. Ela não tinha certeza se gostava de cidades. A briga da noite anterior era tudo o que as pessoas falavam nos mercados naquela manhã também. Rebeldes querem tomar a fortaleza. Ela ouviu uma mulher sussurrando para outra. Não, não. Espiões de Varsund, querendo roubar correspondência do grão-senhor, disse a outra mulher, com uma piscadela maliciosa e um aceno de cabeça.
Minha Tanvel conhece um homem que trabalha na ferraria da esquina. Ele é amigo de uma criada que serve ao Lord Carnel, e ela ouviu coisas. Seja o que for, ela ficou muito feliz quando Het lhe contou que havia um comerciante viajando para Midaven que os levaria em sua carroça por uma taxa razoável. Ela respirou fundo e se aninhou novamente no peito de Het. Ele sorriu para ela e então voltou a olhar para a silhueta da cidade que se esvaía, que se tornará apenas um pontinho no horizonte. Ela fechou os olhos e respirou fundo enquanto a carroça saltava por um trecho particularmente acidentado da estrada. Ela estaria com dor nas costas quando chegassem a Midaven. Ficaria quase tão feliz em sair da carroça quanto em deixar Camillin.